Bom dia, queridos alunos. Bom, hoje a gente vai finalizar a nossa apostila de geografia, né, que está aí nas últimas páginas. A gente vai concluir ela e assim concluindo então as nossas apostilas de língua portuguesa, história e geografia. Vamos lá então a nossa apostila. Nós estamos aí na origem do comércio, na página 199, se eu não me engano, isso, página 199. Vamos à leitura então. O comércio é a troca de produtos. Pessoas trocavam coisas que tinham em excesso ou que não lhes serviam ou interessavam por outras que precisavam ou eram de seu interesse. Depois, metais como ouro e prata passaram a servir como formas de pagamento pelos bens comercializados. O comércio então passava a ter vendedores e compradores. Quando falamos em comércio e serviços, o que exatamente são esses serviços? Na linguagem do dia a dia, os serviços são considerados um tipo de trabalho. Essa visão não está errada. O serviço é uma ação, uma atividade realizada por uma pessoa ou empresa. Um prestador ou uma prestadora de serviços, né? Ou para outra pessoa ou empresa, no caso, cliente. Professores, médicos, pedreiros, por exemplo, prestam serviços a pessoas ou empresas. Um professor pode dar aulas particulares, prestação de serviço diretamente para uma pessoa, ou ter um contrato com uma escola ou uma faculdade, prestação de serviço para uma empresa. O mesmo pode acontecer com os médicos, pedreiros, que podem oferecer seus serviços diretamente para alguém, ser autônomo, ou trabalhar para alguma empresa, respectivamente, né, hospitais, construtoras, ou se tornar funcionários, empregados dessa empresa. Quando somos funcionários, podemos ser empregados de empresas privadas ou de empresas públicas, tá? Então, o comércio, no início a gente chamava de escambo, que era a troca de produtos, a gente estudou isso lá em história, escambo, né? A princípio era o tipo de comércio que existia, se trocava uma mercadoria por outra. Depois, com o tempo, o ouro, a prata passou a ser objetos de valor, ser trocados então, né, por outros objetos, como comida. E por último agora, a gente, depois que surgiu o dinheiro, a moeda em cédulas, então se faz a troca de dinheiro, certo? E a prestação de serviços, ela vai desde empresas até serviços particulares, como cabeleireiro, né? Professores, tá? Que podem atender tanto o aluno na sua casa, seus serviços privados, ou trabalhar para uma empresa privada ou uma empresa pública, certo? Do estado ou do município, né? E assim temos muitos mecânicos, né? Então, assim, feirantes, tá? Então, existem vários tipos de comércio. Aqui você vai entrevistar um adulto que trabalha então no setor terciário, ou seja, que seja prestador de serviços ou que seja dono de uma loja, por exemplo, de um comércio, tá? Ou que trabalhe de forma autônoma, né, na sua casa, vendendo bolos, por exemplo, salgados, tá? Que faça unha, que corte cabelo, certo? Então você pode tanto entrevistar uma pessoa autônoma que trabalhe por conta própria, ou um trabalhador assalariado, ou mesmo o dono de uma empresa, tá? E você vai responder todas essas perguntinhas que estão aqui. Hora de organizar. Então, neste capítulo, nós estudamos algumas atividades de cada um dos três setores: primário, matéria-prima; secundário, indústria; terciário, comércio e serviços, certo? Então, vamos lá. O setor primário tem o extrativismo mineral, animal e vegetal e agropecuária, agricultura e pecuária. O setor secundário, atividades industriais. O setor terciário, comércios e serviços. Você também viu que os três setores são muito ligados, pois se complementam. No setor primário temos a coleta e extração de matéria-prima, no setor secundário a transformação da matéria-prima em produto e no setor terciário a comercialização, a venda dos produtos para consumidores finais ou outras indústrias. O setor terciário, que é da prestação de serviço e do comércio, compreende diversas atividades e é o mais importante em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Em países mais pobres, o setor primário costuma ser mais importante,
À medida que os setores primários e secundários são cada vez mais dominados pelas máquinas, que aumentam a produção e diminuem a necessidade da mão de obra. É muito importante que o setor terciário cresça, por criar oportunidades e novos empregos. Aí essas atividades aqui não precisam ser feitas, tá? Essas 3 atividades não precisam ser feitas, tá? Não precisa fazer, certo? Ok, vamos lá. Lembrando que tudo que vocês fazem aí em casa, a gente faz na sala também, tá? Vamos ler. Leite, pão e mel. O leite o homem tira da vaca, e com ele faz a manteiga e a nata. O pão é um milagre do trigo, que a terra dá de presente. É só plantar semente. Letra A. Quais alimentos são mencionados no poema? Então, são mencionados o leite, a manteiga, a nata, o trigo, o pão, né? Cadê o trigo? Aqui. De acordo com o poema, o leite é a matéria-prima para quais alimentos? O leite, né? Que o homem tira da vaca, faz manteiga e nata. Você consome os alimentos mencionados no poema? Quais? Eu consumo quase todos, né? Eu gosto muito de leite, de manteiga, de nata, de pão, de trigo, né? Aqui em casa a gente utiliza todos. E você? Quais você utiliza? Que outros produtos utilizam o leite como matéria-prima? Então tem doce de leite, creme de leite, leite condensado, leite em pó, iogurte, tá? O queijo, tá bom? Aí tem vários, aí você vai escrever. A extração de leite de vaca e o plantio de trigo... Tá de castigo, pode ir. E o plantio de trigo são atividades de qual setor da economia? Então, são matéria-prima, setor primário, certo? Povos indígenas praticam diversas formas de extrativismo que garantem os recursos necessários à sua sobrevivência. Qual tipo de extrativismo é o mais comum entre os povos indígenas brasileiros? Porque essa prática geralmente não é problema para o meio ambiente, né? Então, os indígenas tradicionalmente coletam da natureza os produtos, né, naturais, que é a madeira, os frutos, sementes, raízes, eles pescam e caçam. Então, eles usam o extrativismo vegetal e o extrativismo animal, né? E muitas vezes também eles acabam retirando aí o extrativismo mineral, mas em pequena quantidade. Por que que não é problema para o meio ambiente? Porque eles retiram isso somente na quantidade que eles vão usar, se alimentar, né? Eles não tiram mais do que precisam, então isso não danifica o meio ambiente, tá bom? Indústrias de bens intermediários ou indústrias de base ou ainda indústrias pesadas, aço, cimento e demais produtos necessários a outras indústrias. Indústrias de bens de consumo, eletrodomésticos, roupas, sapatos e as indústrias de bens de produção, que são os motores, as máquinas e outros produtos destinados ao trabalho das empresas, certo? Texto de Pierre Pichowin. Letra A. Quais são os nomes dos 3 tipos de indústrias citados no texto? Então, indústrias de bens intermediários, indústrias, né, de bens de consumo e indústrias de bens de produção. São esses 3 tipos de indústria. Que critério foi utilizado para classificar cada tipo? Então, o destino de suas produções, o que eles produzem, a finalidade, para que eles produzem, quem vai utilizar essa produção. E letra C, pesquise e cite um exemplo diferente dos citados no texto de cada tipo de indústria, né? Então, aí, as indústrias de bens intermediários, nós temos o petróleo, alumínio, cobre. De bens de consumo, os automóveis, alimentos, celulares. De bens de produção, peças para carros, placas de computadores, peças para computadores, tá? Aqui você vai observar as atividades realizadas ao longo do trajeto que você realiza da escola até a sua casa, certo? Tem algum comércio? Se não tem, não precisa citar, mas se tem, né?
você vai citar quais são as atividades econômicas que se desenvolvem, quais são os tipos de comércio que tem, se tem criação de animais, se não tem, às vezes você mora no sítio, né? Então você vai citar aí qual o tipo de atividade que é desenvolvida perto da sua casa. E assim a gente chega ao fim, então, deste conteúdo de geografia, finalizando assim a nossa apostila, ok? Então, nós aqui, nesse dia 25 de setembro, finalizamos as nossas apostilas, tá? Um grande abraço para vocês, um beijinho e um bom fim de semana. Tchau, tchau!